Olá, pessoal! Chegamos ao nosso último encontro. Parabéns, guerreiros, por chegarem até aqui. A aula de hoje será fabulosa. Vamos falar sobre probabilidade. Embora o cálculo de probabilidades pertença ao campo da matemática, sua inclusão nesse módulo se justifica pelo fato da maioria dos nossos fenômenos que trata a estatística ser de natureza aleatória ou probabilística. Consequentemente, o conhecimento desses nossos aspectos são fundamentais do cálculo de probabilidades, que é uma necessidade essencial para o estudo de estatística indutiva ou inferencial. Como é que passaram a semana? Eu espero que tenha sido tudo muito bem. Nossos fóruns como foram e nossas atividades como é que estão sendo realizadas? Nossa última aula foi sobre a análise dos resultados e o início de inferência. Vimos medidas de posição e dispersão. Conhecemos diversas médias, modas, medianas, dados brutos agrupados com ou sem intervalo de classe, não foi mesmo? Já sabemos como obter informações sobre quais as características de população, tamanho de amostra, que é fundamental, inclusive. Como disse, estudaremos hoje probabilidade, que é uma ferramenta usada e necessária para fazer ligações entre amostra e população, de modo que a partir de informações da amostra possa fazer afirmações sobre características de toda a nossa população. Assim, pode-se dizer que probabilidade é uma ferramenta básica para a estatística inferencial. Então, galera, mãos à obra. Procurei resumir aqui os conhecimentos que julgo necessário para termos um ponto de apoio em nossos primeiros passos no caminho da estatística inferencial. Esses passos já foram parcialmente apresentados quando falamos das variáveis aleatórias e agora serão melhor compreendidos quando se estuda as principais distribuições de probabilidade e das variáveis discretas e contínuas. Está aqui o slide que fala para vocês que probabilidade é a possibilidade ou chance de ocorrência ou medida de ocorrência de um evento definido sobre um espaço amostral e que, por sua vez, está relacionada a algum experimento aleatório. Percebem que deixei alguns termos em vermelho? Aqui tem algumas definições e respectivas notação de que trabalharemos a partir de agora. Fiquem atentos, pessoal. Começamos por experimento aleatório. O que é isso? Em quase tudo, em maior ou menor grau, vislumbramos o acaso. Assim, a informação "é provável que o meu time ganhe essa partida hoje" pode resultar em que, apesar do favoritismo, ele perca, pode ser que pensamos que ele ganhe, ou pode ser que o meu time do coração empate. Como vimos, o resultado final depende do acaso. Fenômenos como esse serão chamados de fenômenos aleatórios ou experimentos aleatórios. Os experimentos ou fenômenos aleatórios são aqueles que, mesmo repetidos várias vezes sob condições semelhantes, apresentam resultados imprevisíveis. A cada experimento correspondem, em geral, vários resultados possíveis. Assim, ao lançarmos uma moeda para cima, há dois resultados possíveis. Quando você pega, ou ele sai cara ou coroa. Já ao lançarmos um dado que tem, lógico, nossas 6 faces, só pode sair ou os números na face superior 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ao conjunto desse resultado possível, nós damos o nome de espaço amostral, ou conjunto universo, representado pela letra S, que nós veremos lá, ou uma letra grega chamada ômega. Chamamos de evento, representado pela letra E, qualquer subconjunto de espaço amostral S de um experimento aleatório, ou seja, são resultados desejados de um experimento, cada um com seus elementos de S que corresponde a um resultado que recebe o nome de ponto amostral. Assim, ao lançarmos o dado, 2 pertence a esse espaço amostral, porque 2 é uma das nossas faces. E vamos aos nossos exemplos desses nomes que eu acabei de falar. Vamos lá.
Aqui vai algumas informações para clarear esses conceitos. O primeiro deles é o lançamento de um dado. Esse é o experimento que quero analisar. Ao lançar um dado honesto e observar sua face superior, tenho aqui o meu espaço amostral. Esse cara chamado espaço amostral é quais as faces que vai sair no meu dado. Eu tenho face 1, face 2, face 3. Esses caras, esses elementos aqui, ó, fazem parte do meu conjunto do espaço amostral. Tá bom? E eu tenho aqui exatamente 6 elementos. Lembram que eu falei para vocês que representa em forma de letra S? Meu espaço aqui, então, está transformado, está mostrado para vocês em forma de S, 6 elementos contemplados aqui. Tenho também o evento. O evento é o que eu quero. Eu quero número par no meu dado lançado. E esses números pares, onde é que eu acho? Se o meu conjunto é S, o meu espaço amostral, e eu tenho 6 elementos, quem são os meus números pares? Eu tenho o número 2, número 4 e número 6. Então, esses números vão compor esse Ezinho, esse E maiúsculo aqui, ó, o meu evento. Meu evento, então, ele tem 3 elementos, o 2, o 4 e o 6, representado por NE nesse momento aqui. Meu outro exemplo que eu acabei de dar é o lançamento de moedas. Lembra que eu lancei uma moeda imaginária aqui no estúdio? Mostrei para vocês que poderia dar cara ou coroa? Então, o meu experimento é dado por lançar uma moeda 2 vezes. Pois bem, ao lançar essa minha moeda 2 vezes, a gente vai reconhecer quem somos os próximos elementos. Espaço amostral. Meu espaço amostral, pela letra S, nós temos aqui, eu representei cara, esse carinha aqui, ó, por K, coroa, esse carinha aqui, por C. Só que eu estou lançando a moeda 2 vezes, ou seja, lancei a moeda a primeira vez, saiu cara, na segunda vez saiu cara de novo. Representei no meu espaço amostral como KK. Lancei pela segunda vez cara, coroa. Eu tenho coroa e cara e tenho coroa e coroa, que são as possíveis possibilidades de dar os meus aspectos probabilísticos. Com isso, eu tenho 4 elementos que compõem o meu espaço amostral, ok? Seguimos adiante, tá? Nós vamos agora saber o evento. Se eu já lancei o meu espaço amostral, se eu já tenho o experimento que é lançar minha moeda 2 vezes, eu tenho o meu evento 2 faces iguais. Eu falei para vocês que evento é o que eu quero, é o que eu desejo. Então tá, 2 faces iguais, eu tenho essa possibilidade cara, cara, e tenho essa possibilidade coroa, coroa. Eu tenho aqui no meu evento 2 elementos, 2 possibilidades. Agora trouxe aqui também para vocês partida de futebol. Comentei para vocês sobre meu time do coração. Esse também é sigilo, não vou comentar com vocês qual é o time que eu gosto. Mas, se meu experimento é partida de futebol, o que eu espero? Qual é o meu espaço amostral? Representei V de vitória, representei E de empate, representei D de derrota. São as 3 possibilidades de qualquer coisa que pode acontecer numa partida de futebol. Ou seja, meu espaço amostral compreende 3 elementos. Se de repente o evento é vitória, é o que eu quero, no meu vitória, empate ou derrota, eu tenho uma única vitória como elemento e vou caracterizá-lo aqui, ok? Pessoal, podemos classificar os eventos em certo, provável, impossível e elementar. O evento certo é o próprio espaço amostral. Exemplo, se eu lanço um dado, qual é a ocorrência desse meu dado sair um número menor ou igual a 6? É claro, gente, que só pode ser 100% do meu espaço garantido, não é verdade? Porque todas as faces do meu dado são menores ou iguais a 6. Meu evento provável é aquilo que provavelmente pode acontecer. É um subconjunto do espaço amostral. São os exemplos que dei.
Por exemplo, ao lançar esse dado, qual é a probabilidade ou ocorrência de sair um número par? Nós sabemos que temos pelo menos 3 possibilidades, o 2, o 4 e o 6. Então, a gente tem uma provável possibilidade de sair, isso nós chamamos de evento provável. E agora, em relação ao evento impossível, qual é a possibilidade, por exemplo, de ao lançar um dado sair um número maior que 6? Impossível, não é, gente? Nosso dado só vai até 6. Temos também o evento elementar. O evento elementar são aqueles que só têm um único elemento. O lançamento desse nosso dado, qual é a probabilidade ou possibilidade de ser maior que 4 e número ímpar? Poxa, maior que 4, número ímpar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 4 e 6, nós só temos o número 1, um único número, que é o 5, que é o número ímpar, não é mesmo, pessoal? Só pode ser esse número 5, ou seja, apenas um único elemento. Caros alunos, é muito importante o que eu vou dizer. Eu realmente preciso dessa compreensão desses termos, experimento aleatório, espaço amostral, evento, eles precisam ser muito bem definidos para iniciarmos nossas atividades. Eu trouxe alguns exemplos para vocês de forma conceitual e vamos ficar atentos a esses exemplos, pelo amor de Deus. Vamos lá? Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, numa caixa há 4 bolas idênticas numeradas de 1 a 4. Retira-se uma única bola da caixa e depois, sem reposição da bola retirada, retira-se uma segunda bola. Anota-se os números da bola, dessas 2 bolas de forma ordenada. Pergunto, qual é o meu espaço amostral? Evento 1, bolas com números consecutivos. Evento 2, soma das bolas menor que 5. Evento 3, bolas com o mesmo número. Vamos lá. Primeiro eu falei para vocês do meu espaço amostral. O meu espaço amostral é representado por essa letra S e eu falei para vocês que era sem reposição. Então, eu fui lá nessa minha urna, fui lá, peguei e retirei a minha primeira bola, sem repor essa minha bola, fui lá e retirei a minha segunda bola. Então, quais são as possibilidades que eu posso ter nesse contexto? Se eu retirei a minha bola 1, essa minha bola 1 não pode entrar mais. Então, minha próxima bola só pode ser 2, 1, 3 e 1, 4, concordam? Se a minha primeira bola for 2, só pode ser as próximas o 1, o 3 e o 4. E assim por diante. Se a minha primeira bola for 3, minha próxima bola só pode ser 1, 2 e 4 e assim sucessivamente. Compreenderam? Agora eu quero falar para vocês sobre meu número de elementos. Isso são as possibilidades. Quais são as possibilidades que eu tenho de todo esse meu espaço amostral? E eu faço a contagem. Eu tenho 1, 2, 3 e conto todos esses aqui. Eu tenho um total de 12 elementos no meu espaço amostral. Seguimos adiante com o nosso primeiro evento. O evento 1 é bolas com números consecutivos. Consecutivos, para quem esqueceu por acaso, é um depois do outro, tá bom? Vamos lá, nós temos essas 4 bolas e eu estou pedindo os números consecutivos. Lá naquele nosso primeiro espaço amostral, quais são os nossos números consecutivos que a gente tem? Poxa, a gente tem 1, logo depois 2, a gente tem, por acaso, 2, logo depois 3 são consecutivos, a gente tem o 3, logo depois 4 são consecutivos. Só temos esses consecutivos, isso faz com que a gente exclua do nosso espaço amostral e faça nosso novo espaço amostral baseado no nosso evento. O que a gente quer? A gente quer bolas com números consecutivos, então a gente tem somente esses 3 elementos aqui no meu novo espaço amostral, ok? No nosso evento 2, eu quero a soma das bolas ser menor que 5. Eu vou somar minhas bolas e vou pegar aquele nosso primeiro espaço amostral e vou perceber que 1 mais 2 eu tenho 3, 1 mais 3 eu tenho 4, 4 mais 1 mais 4 eu tenho 5. Ops, eu tenho alguém aqui eleito para o meu novo espaço amostral. A soma desse não dá, mas a soma desse aqui, 2 mais 3, dá 5 também. E assim eu vou fazendo e elegendo o meu novo espaço amostral. Retiro desse espaço, faço o meu novo espaço amostral aqui para vocês, de acordo com o meu evento 2, que é a soma das bolas ser menor que 5. Isso me traz
4 elementos. Nosso próximo evento são bolas com o mesmo número. Bolas com o mesmo número. Poxa vida, se aqui na minha urna eu tenho bola 1, bola 2, bola 3 e bola 4, e lá deixou muito bem claro que é sem reposição, e aí? Bolas com o mesmo número, o que a gente faz? Quer dizer que nosso espaço amostral é um conjunto vazio e que o número de elementos do nosso espaço amostral é esse símbolo aqui, ó, gente. Esse E meio quadradinho com esse traço quer dizer que não existe. Ok? Estamos indo bem até aqui? Vamos continuar. Viram que interessante? Entenderam as definições? Perceberam as diferenças entre os meus eventos? Agora vamos entrar no novo mundo da probabilidade. Mas antes de falar esses nossos conceitos, eu gostaria de contar um pouco da história de como é que surgiu esse pedaço tão importante da matemática. O jogo foi o motor de arranque no nosso primeiro benefício com as probabilidades. De fato, por volta de 1200 anos antes de Cristo, foram encontrados dados e formas cúbicas, dados mesmo, aqueles dados que a gente joga, feitos de ossos. No entanto, o jogo atingiu uma grande popularidade com gregos e romanos. Na Idade Média, a Igreja Católica era contra o jogo de dados, não pelo jogo em si, mas pelo vício de beber, dizer palavrões que acompanhavam esses jogos de azar. Os jogadores tornavam-se viciados e no século XVI chegaram a procurar inclusive cientistas de renome para poder fazer com que eles descobrissem fórmulas mágicas para garantir ganhos substanciais nas nossas bancas de jogo. A contribuição impactante para o início da teoria das probabilidades foi dada pela correspondência trocada entre grandes matemáticos franceses, um deles, Blaise de Pascal, que era amigo de Pierre de Fermat. Os dois gigantes da matemática, ambos, por diferentes caminhos, chegaram à solução correta do célebre problema da divisão de apostas que achamos em 1654. Quis o acaso que Pascal conhecesse um cavaleiro, um jogador profissional, que lhe contasse suas disputas com os adversários em problemas de resolução controversa sobre dados e apostas. Um desses problemas veio a interessar Pascal. Depois de refletir sobre as jogadas e apostas, trocou uma interessante correspondência sobre esse assunto com aquele matemático que eu falei para vocês, que é o Pierre de Fermat, seu amigo pessoal. Essas cartas históricas contêm uma relação conjugada de ambos, e hoje são documentos formais importantíssimos, e eles são fundadores da teoria da probabilidade. Mais tarde, essas teorias da probabilidade desenvolveu-se através de trabalhos de Bernoulli, com suas análises combinatórias, arranjos, permutações, combinações e tantos outros ilustres matemáticos, com a lei da curva normal, probabilidade e seus vários teoremas, enfim. A teoria das probabilidades nunca deixou de ocupar um lugar importante, quer no desenvolvimento científico, quer na resolução de problemas práticos que o homem enfrenta. Pode-se pensar que a probabilidade tem aplicação apenas no âmbito das ciências sociais e econômicas, cujas leis se fundamentam para a análise de grandes quantidades e fatos semelhantes, e nas leis probabilísticas que regem, no entanto, o conceito da probabilidade, e reveste-se também de uma enorme importância na interpretação de fenômenos físicos e biológicos. Então vamos lá, galera. Já agora que nós conhecemos um pouco da história, vamos conhecer então essas definições tão importantes. Vamos lá. Iniciamos pela definição subjetiva, como o próprio nome diz, são sugestivas, são suposições, são subjetivas, ou seja, é baseado em experiências passadas, opiniões. Trata-se de uma estimativa em que o indivíduo pensa que seja a viabilidade de ocorrência de um evento. Qual é a probabilidade de nevar hoje, pessoal? Por acaso, aqui no norte de Minas, com o clima quente desse que nós temos, baseado no nosso dia a dia de calor intenso, qual é a probabilidade de cair neve? E aí, qual é a probabilidade de eu, Soraya, pegar uma dengue em 2 dias?
Tudo bem que estamos fazendo uma campanha maravilhosa, mas estatisticamente a dengue está presente, é uma realidade após cada verão ou a cada chuva, não é mesmo? Se eu fizesse a seguinte afirmação: há 30% de chance de chuvas nas próximas 24 horas. Provavelmente, eu me baseei por algum estudo meteorológico dos anos anteriores. Isso define a parte subjetiva, é o que chamamos de definição subjetiva da probabilidade. Temos aqui a definição frequentista, que traz a ideia de aproximar a probabilidade pela estimativa, por ocorrência de um evento, ou seja, de fazer uma determinada coisa várias vezes, várias e várias vezes. Alguns autores chamam isso de repetibilidade ou reprodutibilidade. É muito usado nos testes farmacológicos para testar determinado tipo de medicação para eliminar um vírus ou bactéria. São testes repetidos várias vezes e chamamos de limite tendendo ao infinito, como se tem a razão de um número de repetições realizadas dividido pelo número de repetições do meu experimento. E vou mostrar para vocês aqui no slide. Como dito, sobre definição de probabilidade frequentista, é a fórmula geral dada por limite de um quociente de NE, número do meu evento, está aqui a formulinha do limite, quando o meu N tende a infinito. Olha essa fórmula aqui, ó, infinito, gente, tá? Vamos ao exemplo que eu trouxe para vocês. Aqui tem, suponha que joguemos um percevejo para cima e vamos ver ele cair no chão. Qual a probabilidade dele cair apontando para cima? Eu trouxe esse exemplo para falar sobre o limite que estava no slide anterior, mas agora essa definição de probabilidade frequentista, ou seja, essa ideia de aproximar essa probabilidade pela estimativa ou por ocorrência de um evento, realizar N vezes, repetida vezes, esse exemplo aqui é conhecido. Esse percevejo com R é um alfinete, tá bom, gente? Porque percevejo sem R é um inseto mal cheiroso, fedorento. Não vamos jogar um inseto mal cheiroso para cima não, tá bom, galera? Calma. Estou jogando para cima um alfinete. Então, qual a probabilidade desse alfinete cair com a parte pontiaguda para cima? Eu tenho o meu experimento, que é jogar o meu percevejo. Eu tenho o meu evento, que é cair com a parte pontiaguda para cima. E tenho o meu espaço amostral, N vezes com N tendendo a infinito. Vamos entender isso aqui. O registro dos meus cálculos fala o seguinte: se foram jogados os percevejos 20 vezes e 14 delas cair para cima, então como é que fica? Eu tenho o meu NE, ou seja, número de vezes que caiu para cima, tá? Que o meu evento ocorreu 14 vezes. Mas esse N infinito tendendo a infinito, quantas tentativas eu tive? Eu tive 20 tentativas. E nessas minhas 20 tentativas eu vou pegar a minha fórmula de limite meu, a probabilidade disso acontecer é o meu limite tendendo a infinito do meu número de vezes que o evento ocorreu dividido pelo número de vezes que eu tentei. Aqui está ele aqui, ó, probabilidade disso acontecer, tá bom, gente? É a mesma coisa disso aqui, tá? Só que em outra linguagem. Aí eu tenho, poxa, se 14 vezes foi o número de vezes que caiu para cima, o meu evento aconteceu, tá? 20 vezes foi o número de tentativas, esse cara vai para o meu denominador, e aí, vou fazer essa divisão de 14 por 20. Simplificando, eu tenho 10 por 7, porque eu dividi os meus dois membros por 2. E nessa simplificação, pego a calculadora, faço as minhas continhas e chego a 0,7. Toda vez que eu perguntar sobre probabilidade, galera, eu quero isso também, além desse númerozinho fracionário que deu aqui, ó, eu gostaria muito que vocês me entregassem a informação também em forma de porcentagem. E para que isso aconteça, é só multiplicar por 100, ou seja, o meu resultado 0,7 vezes 100, eu tenho aqui 70% de chances ou de probabilidade do meu alfinete cair para cima.
A definição clássica de probabilidade diz que representa a proporção do número de resultados favoráveis ao evento em relação ao número total de resultados possíveis do meu fenômeno, quando todos esses são considerados equiprováveis. Igualmente provável. Sua fórmula geral é a probabilidade de um evento igual à divisão do número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral. Vamos conhecer. Aqui está a nossa definição clássica, que eu acabei de falar para vocês, e a fórmula geral é a fórmula que mais vamos usar, principalmente nas nossas atividades práticas, nos nossos fóruns de discussão e no nosso banco de questões. Algumas questões de probabilidade envolvem demais essa formulinha, tá, gente? Probabilidade de um evento vai ser igual à divisão, eu estou dividindo o número de vezes que o meu evento aconteceu dividido pelo número de possíveis possibilidades ou todo o meu espaço amostral. Vamos conhecer eles aqui na prática. Eu tenho uma urna e essa minha urna, gente, está cheia de bolas numeradas e bolas coloridas, tá? Essa minha urna linda que está vendo aqui, nós temos o quê? Nós temos duas bolas pretas com numeração 1 e 2. Nós temos 3 bolas laranja com a numeração 3, 4 e 5. Nós temos 4 bolas verdes com numeração 6, 7, 8 e 9. Ou seja, dentro dessa minha urna eu tenho 9 bolas. Meu experimento, bolas na urna. Meu espaço amostral. Se eu estiver falando de cor da bola, eu vou representar por letras, não necessariamente por números. P, minha preta, tá? Eu tenho 2 bolas pretas, eu represento pela letra P. Eu tenho primeira bola e segunda bola. Laranja, eu tenho 1 laranja, 2 laranjas, 3 laranjas, representado pela letra L, L e L. Minhas verdes, eu tenho 1, 2, 3, 4, representado por esse aqui, ó, verde, 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 verde. Então, cor da bola, eu tenho meu espaço amostral S. Afinal de contas, quantos elementos eu tenho aqui? Quantas possibilidades? O meu NS é quem? 9 possibilidades. E aí, como é que faz para a gente poder colocar isso mais adiante? Qual é o meu evento? Meu evento é qual é a probabilidade dessa minha bola retirada dessa minha urna ser de cor preta. Estou falando de cor da bola. E cor preta no meu conjunto, eu só tenho essas 2 pretinhas aqui. Ou seja, eu tenho 2 possíveis elementos como resposta. Se eu estou querendo bola preta e se eu tenho meu espaço amostral cor de bola, meu experimento bolas na urna, eu vou jogar na minha fórmula clássica. Eu tenho aqui, ó, 2 possíveis respostas, ou seja, 2 bolas pretas na minha urna, num total de 9 bolas contendo na minha urna, representado por NS e NE. Vamos ver como é que vai ficar isso colocando na fórmula. Minha fórmula que eu falei para vocês no ESP, probabilidade de acontecer esse meu evento é a divisão desse meu NE, ou seja, número de eventos dividido pelo número do espaço amostral. Pois bem, quem é o meu número de eventos? Meu número de eventos aqui não é 2 possíveis possibilidades, 2 bolas pretas. Em quantas bolas na minha urna? 9 bolas. Então tá, 2 dividido por 9, eu tenho aqui um número decimal, 0,2716. Esse número meu vai ser sempre, gente, menor que 1, tá? Menor ou igual a 1. Tá bom? Só que aí, como eu disse para vocês, é a probabilidade minha respondida, mas eu adoraria ver isso em forma de porcentagem, porque fica muito mais elegante a nossa resposta. Qual é a probabilidade de eu colocar a mão na minha urna, escolher um número ao acaso, uma bola, e essa bola sair de cor preta? Eu tenho exatamente 27,16% de probabilidade de que esse evento aconteça. Só que agora eu deixei de falar de bolas coloridas e quero falar de bolas numeradas. Ainda estou com o meu experimento bolas na urna. A urna minha está aqui, tá bom, gente? Só que agora eu quero levar em consideração, não é a cor delas, não. É o número nelas contida. Eu tenho numeração que vai de 1 a 9, mesmo permanecendo as suas cores. Mas agora, meu espaço amostral continua sendo 9 possibilidades, só que dessa vez estou falando de número de bola.
Meu evento não é o que eu quero? Eu quero o cara de número par. Afinal de contas, desse meu conjunto aqui, ó, quem são os números pares? Eu tenho o meu 2, o meu 4, o meu 6 e o meu 8. Eu tenho algum outro número par nesse meu conjunto ou nesse meu espaço amostral, galera? Não, eu não tenho. Isso quer dizer que eu tenho aqui 4 possibilidades. Somente essas aqui, ó, tá? 4 possibilidades, 4 possíveis respostas. Eu vou jogar essas informações lá na nossa fórmula, ou seja, número de eventos, 4 possíveis números pares que estão lá na minha urna. Número do meu espaço amostral, 9 bolas na minha urna. Vamos pegar a fórmula de probabilidade e vamos trazer ela para cá. Probabilidade do meu evento vai ser essa divisão, tá? Ou essa razão. E nós temos aqui, ó, 4 possíveis números pares em 9 bolas na minha urna. A divisão de 4 por 9 vai dar uma dízima periódica. Eu poderia ter colocado reticências aqui, mas estatisticamente é interessante deixar 4 dígitos depois da vírgula. Quero falar para vocês mais uma vez que eu gostaria de ver a probabilidade em porcentagem. E com isso, consequentemente, nós temos 44% aproximado de chances de ser número par o sorteio da minha bola aleatória sair dessa minha urna de 9 números. Importante frisar aqui para vocês, galera, essa nomenclatura que eu trouxe, tá? Mas ela não vai cair nas nossas provas, muito menos nos nossos fóruns não, tá? Falei para vocês que aquela probabilidade dá 0,4444 reticências, não foi isso? A probabilidade, quando a gente faz a conta, ela está compreendida nesse intervalo. Ela vai ser entre 0 e 1, tá? Esse símbolo aqui, ó, é de menor ou igual. Se tiver sozinho, sem nada, quer dizer tão somente menor. Quando a gente multiplica por 100, a nossa probabilidade, ele está dentro desse intervalo. Ele vai entre 0 e 100, fazendo a inclusão através desses dados. Esse meu U, conjunto união, significa soma. Está sendo representado pelo sinal de mais e pela palavra ou. Tá? É muito importante o que eu vou falar agora. Esse carinha aqui, ó, interseção, significa multiplicação de probabilidades. Ela é representada pelo sinal de vezes convencional ou por um ponto que caracteriza produto ou tão somente por asterisco por alguns autores, tá bom? Ele também, muito importante isso aqui, ó, é caracterizado por E. Nós vamos ver isso mais adiante. Quando eu falo que uma probabilidade de acontecer A união com B, é o evento que ocorre se A ocorrer ou se B ocorrer ou se ambos ocorrerem. Quando eu falar A interseção com B, é o evento que ocorre se A e B ocorrerem juntos ou simultaneamente. Tá? Isso é uma linguagem mais técnica e é importante a gente ver isso. Fizemos alguns cálculos de probabilidade. Agora vamos fazer alguns exemplos, tanto por definição clássica, como também para conhecer os cálculos probabilísticos pelo método de contagem. Afinal, podemos definir o cálculo da probabilidade como um evento, uma razão, uma divisão. Fizemos várias divisões entre o número de elementos que aconteceu no meu evento pelo número de elementos do meu espaço amostral. Na prática, vamos calcular, e esse cálculo é dividir. Vamos lá. Nesse exemplo meu, sorteia-se um número de 1 a 15. Qual é a probabilidade do meu número sorteado ser ímpar? Qual é a probabilidade do meu número sorteado ser par ou menor que 8? Qual é a probabilidade desse número meu ser número primo? Alguém aí sabe me dizer o que é número primo, gente? Número primo, para quem esqueceu, por acaso, é aquele que a gente divide por 1 e por ele mesmo. Os outros números todos são conhecidos por número composto. A primeira coisa é o número ímpar. Então, vamos lá. Nosso experimento é o sorteio de um número. E eu falei para vocês que o meu espaço amostral são os números que vai de 1 a 15, não foi isso? Então, eu tenho todos esses elementos do meu conjunto ou espaço amostral, que vai de 1 até 15. Quantos elementos eu tenho nele? Quantos números eu tenho nesse aqui, ó? 15 elementos. Pergunto para vocês, afinal de contas, número ímpar, quantos ímpares eu tenho aqui dentro? 1,
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Todos esses caras agora vão compor meu evento. Meu evento são esses números e eu contei quantos números tem, ou seja, eu tenho 8 elementos que compõem o meu evento, número ímpar. Vou pegar esses dados e vou jogar na nossa formulinha, tá? Falei para vocês que o nosso conjunto é de 1 a 15, eu tenho 15 elementos, meu evento são os números ímpares e eu tenho 8 elementos no meu conjunto que são números ímpares. Vou pegar a minha formulinha clássica e vou fazer essa divisão, como eu disse antes. Pego essa divisão. Sabemos que nós temos 8 elementos, 8 números ímpares dividido por um conjunto de 15 números, ou seja, nós temos 0,5333. Fazendo essa minha probabilidade em porcentagem, nós temos aproximadamente 53% de chance desse meu número sorteado entre 1 e 15 ser ímpar. Nosso próximo quesito é número par menor que 8. Esse meu menor aqui, ó, cuidado, gente, quando eu falo menor, o meu 8 não entra. Mas quando eu falo menor ou igual a 8, o meu número entra. Só que como eu estou falando somente de menor, eu não falo do 8 não. Mas nesse meu sorteio de um número, meu espaço amostral, nós já sabemos que são a numeração de 1 e 15. Nós já conhecemos o nosso conjunto e nós já sabemos que são 15 elementos. Eu quero número par menor que 8. Esse número par menor que 8, o nosso 8 não entra. Então, esses aqui todos foram excluídos do meu evento. Eu quero os números pares que sobraram. Eu tenho 2, o 4 e o 6. Esses caras vão compor agora o meu conjunto que chama evento. Eu tenho aqui exatamente 3 elementos que compõem o meu evento, tá? Que é o 2, o 4 e o 6. Vamos pegar essas informações. Essas informações falam que de 15 elementos totais, né, eu tenho 3 elementos. Qual é a probabilidade dele ser número par menor que 8? Pego a minha fórmula clássica, faço essa minha razão, aplico 3 dividido por 15, me dá um número pequenininho, fracionário, como dito antes. Lembrando que 3 é o número de números, são os números pares menor que 8 e 15 é o cidadão total do meu espaço amostral. Pedi também para poder ser feito em forma de porcentagem, multipliquei por 100 e tenho exatamente 20% de probabilidade desse meu número sorteado ser par e menor que 8. Aqui agora eu falo do número primo. Qual é a probabilidade desse meu número sorteado ser um número primo? Nós sabemos que a gente fala do sorteio do número como experimento, nós já conhecemos esse nosso espaço amostral, são 15 elementos. Mas e os nossos números primos? Quem são os nossos números primos? Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre eles, leiam a respeito, tá, gente? Eu tenho aqui exatamente 6 elementos, 6 números primos que compõem esse meu conjunto. Pois bem, vamos jogar ele na fórmula, formulinha de probabilidade, é essa divisão maravilhosa. Eu tenho aqui 6 elementos, 6 números primos, no meio do meu conjunto de 15, dividindo eu tenho 0,4. Esse 0,4 multiplicado por 100, eu tenho 40% de probabilidade desse meu número sorteado entre 1 e 15 ser um número primo. Compreenderam? Só que agora eu tenho esse exemplo. Retira-se uma carta de um baralho comum. Qual a probabilidade dela ser de espadas, um valete, uma figura? Eu não vou resolver essa questão não, gente. Vou deixar para vocês como atividade para fazerem, para tentarem. Mas essa não é a questão. Eu quero trazer para vocês essa figura ilustrativa aqui, ó. Prestem atenção nela. Isso aqui são naipes. Eu tenho ouros, copas, espada. Isso são figuras. Valete, rei, dama. É uma linguagem muito técnica, é uma linguagem específica de baralho, de cartas. A trouxe como exemplo para falar que questões como essa caem nos principais vestibulares e concursos do país. No estado de São Paulo, num concurso federal para provimento de cargos do ensino médio, caiu questão similar a essa, onde solicitava a probabilidade de uma carta de baralho ser de copas ou ser um valete.
Uma aluna muito estudiosa, sabia tudo de probabilidade e de estatística, só que nunca havia jogado um baralho na vida. Sua religião não permitia essas práticas de jogos de azar. Ela, muito temente a Deus e obediente à sua religião, não conhecia o que era um baralho, quantas cartas continha o baralho, o que era uma figura, o que era uma valete, uma dama, um rei, o que seria um as, copas, espadas, naipes, ouros, o que seria isso? Essa é uma linguagem estritamente utilizada em jogos de baralho. Ela entrou com recurso para solicitar a anulação dessa questão, mas infelizmente foi indeferida, ou seja, foi recusado o pedido de anulação. Isso quer dizer que não houve nulidade da questão e, em resposta, a empresa que confeccionou essas provas alegou que baralho é de conhecimento público, é de conhecimento geral. Alegou ainda que existem campeonatos nacionais e internacionais com modalidades de baralho, jogos de tabuleiros do tipo dama, xadrez, entre outros. Quem não conhece xadrez, por exemplo, não faz ideia das peças como rainha, rei, bispos, peões, cavalos, torres. Então sugiro, galera, que faça uma pequena leitura sobre esses principais jogos utilizados em questões de probabilidade para que não corram o risco de participar de um concurso público e perder uma vaga tão importante por conta de uma questão que pergunte qual é a probabilidade ou quantas manilhas tem um baralho de truco. Então vamos conhecer um pouco de outras coisas. Agora sim, estamos falando de uma questão bacana de prova. Essa é uma autêntica questão de múltipla escolha que cai nas provas de probabilidade. Vamos analisá-la. Foi realizado um jogo de bingo com a turma do curso técnico de administração pela professora Soraya. Ups, sou eu. Nesse jogo haviam bolinhas numeradas de 1 a 50. 4 alunos arriscam os seguintes palpites para o número da primeira bolinha a ser sorteada. O aluno número 1 disse que a primeira bolinha seria um número primo. O aluno número 2 disse que seria maior que 15 e menor que 30. Olha o intervalo aqui, gente. O aluno 3 falou que era múltiplo de 6. O aluno 4 falou que seria ímpar, menor ou igual. Olha a importância, tá? Menor ou igual a 25. E perguntou, aquele que possuir a maior chance de acerto ou de acertar o número da primeira bolinha sorteada pela professora vai ser que aluno? E aí, gente, como é que a gente começa? Vamos lá, nosso aluno 1 disse que é número primo entre 1 e 50. Se eu tenho 50 números, 1, 2, 3, 4, 5 até 50, todos os números primos que eu tenho que tomar conhecimento de 1 a 50 estão aqui, nesse meu conjunto aqui, ó, meu evento. Número do meu evento, 15 elementos. De repente, eu vou analisar o meu aluno 2. O meu aluno 2 falou de um intervalo de estar entre 15 e 30. Isso quer dizer que o 15 não entra, o 30 também não vai entrar, tá bom, gente? Então, os números compreendidos nesse meu evento entre 15 e 30 são do 16 ao 29, ou seja, eu tenho 14 elementos. Já o meu aluno 3 falou sobre múltiplos de 6, 6, 12, 18, 24, olha aqui eles aqui, ó, bonitinho. Eu tenho quantos elementos? 8 elementos. E agora, e o meu quarto aluno? Vamos analisar. Eu estou falando, o quarto aluno comentou que seria número ímpar, menor ou igual a 25, ou seja, o meu 25 entra dentro desse meu evento, tá? Isso me dá um total de 13 elementos. E aí? Afinal de contas, qual seria a minha resposta? É claro que de 13, 8, 14, 15, esse aluno 1 é o que tem a maior chance, a maior probabilidade, a maior quantidade. O aluno 1 é o certo, então eu vou lá na minha questão e, é lógico, marco a minha alternativa correta. Eu tenho aqui agora os eventos independentes, mas antes eu quero fazer um comentário. Trouxe aqui para vocês algumas definições e algumas fórmulas, mas eu quero que vocês fiquem um pouco tranquilos em relação a isso, tá, gente? Quando eu for cobrar isso nas nossas questões, eu vou deixar bem evidente o que eu quero e as nossas formulinhas estarão lá também para poder ajudá-los a resolver as questões. E tem mais, vou liberar o uso de calculadora para vocês fazerem a minha prova quando for presencial, combinado, gente? Preocupa não. Falo aqui sobre eventos independentes. Eventos independentes, eu tenho essa fórmula aqui, ó, e eu
eu falei para vocês de um produto, da multiplicação de duas probabilidades. Eu quero lançar dois dados independentes. Olha o terminho aqui, independente, ó. Qual a probabilidade de sair o número 2 no primeiro dado e o número 5 no segundo? Um evento não depende do outro. E olha a palavrinha E que eu falei com vocês que ia surgir, tá? A letra E. Então, é um e outro. Qual é essa probabilidade? A gente faz aqui a multiplicação, tá? Sair número 2. No meu primeiro evento, sair número 5, e são eventos independentes. Então, eu jogo isso aqui na minha primeira formulinha. É uma possibilidade em 6 no meu dado de sair número 2, é uma única possibilidade em 6 de sair número 5. Vou colocar, se esses são eventos independentes, eu vou multiplicar. Vocês lembram que eu falei da multiplicação? Pois bem, 1 sobre 6 multiplicado por 1 sobre 6 vai ser 1 sobre 36. E a divisão disso vai dar um número muito pequenininho, tá, gente? 0,0278. Isso quer dizer que multiplicado por 100, eu tenho quase 3%, ou seja, aproximadamente 3% de, ao lançar dois dados independentes, o primeiro sair 2 e o segundo sair 5. Outro conceito que eu trouxe para vocês é a união de dois eventos. Se A e B são dois eventos do mesmo espaço amostral, esse S aqui é o espaço amostral, então tá. Olha a minha linguagem, olha a minha formulinha. Quem é esse cara? Gente, eu tô com medo. Não, não fica com medo não, gente. Vai ser a probabilidade do meu A, somados com a probabilidade do meu B e subtraído do que nós chamamos de interseção entre eles. Vamos conhecer isso aqui na prática, tá, gente? Não assusta não. Numa urna existem 30 bolas numeradas de 1 a 30. Retirando-se uma bola ao acaso, qual a probabilidade desses números ser múltiplos de 4 ou múltiplos de 5? Lembra que eu falei que ia aparecer esse ou na vida da gente? Pois é aqui. Nosso espaço amostral, 1, 2, 3, 4, 5 até 30, ou seja, eu tenho 30 como meu N do espaço amostral. A ocorrência de múltiplo de 4, eu tenho 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Portanto, se eu for contar quantos elementos, eu tenho 7 elementos, 7 possíveis respostas no meu evento A. Eu quero agora múltiplos de 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Lembrando que meu intervalo é de 1 a 30, tá bom? Portanto, eu tenho 6 possíveis chances de ser isso aqui. Mas e aí? E agora? Vou pegar aqui minha formulinha da probabilidade e vou aplicar para o primeiro. São 7 em 30, não é isso? 7 dividido por 30 está aqui. Meu segundo são 6 em 30, tá? 6 dividido por 30 está aqui. Mas e aí, profs, como é que a gente resolve esse restante? Olha só, eu falei para vocês sobre um negocinho do menos lá na minha fórmula, esse aqui, ó, não foi isso? Quando a gente faz os múltiplos de 4, a gente tem esse 20, que é também tão igual a esse outro 20 daqui. A interseção desses meus dois conjuntos aqui e aqui vai ser igual a 20, portanto, eu tenho um único elemento que se repetiu no meio deles, tá? É 1 em 30. Então, como é que a gente vai fazer as continhas? 7 em 30, que é esse nosso primeiro, somados de 6 em 30, que é esse aqui, subtraído de 1 em 30, que foi o que bateu entre 1 e outro, para não dar repetição. Eu tenho no meu somatório 12 dividido por 30, que simplificado dá 2/5, e que feito a minha divisão, já multiplicando por 100, eu tenho 40% de probabilidade desse meu número sorteado ser múltiplo de 4 ou múltiplo de 5. Outra informação importante são os eventos mutuamente exclusivos, tá bom? É a soma, estamos falando agora da soma. Antes a gente fez o produto, a gente vai fazer agora a soma das nossas probabilidades. Eu quero lançar um dado. E qual é a probabilidade de sair 2 ou? Não são independentes não, tá? Eles são mutuamente exclusivos. Ou 5, é o mesmo dado dessa vez. Vamos lá. Meu evento 1 não é 2? Eu tenho 1 em 6 de possibilidade. Meu evento 2 não é 5? 1 em 6. Falei com vocês esse ou. Meu evento 1 ou o 2
E aí, comentei que seriam mais? Tá aqui, estou somando, tá bom? A soma de frações, a gente tem 2 sobre 6, que divididos e simplificados chega nisso aqui. E ao multiplicar por 100, eu tenho a probabilidade disso acontecer em 33,33%. Já a probabilidade condicional é outro exemplo que eu dei aqui para vocês, é só uma questão de observação. Gente, se eu retiro do baralho uma carta, para quem não sabe, no baralho eu tenho 52 cartas totais. Se de repente eu constatei que essa minha carta tem o naipe de ouros, eu tenho exatamente 13 cartas de ouros, tá? Qual a probabilidade desses de ouros ser uma figura, tá? A figura a gente tem K, Q e J, que é o valete, a dama e o rei. Então, antes eu tinha um espaço amostral, um N de S igual a 52. Logo depois, houve uma questão condicionada, houve um primeiro sorteio que modificou esse meu N de 52 para N de 13. Tá? Meu novo espaço amostral passou a ter somente 13, porque ele falou assim, tá? Qual a probabilidade desses de ouros, ó? Serem isso aí, tá bom? Então, é um condicionante a outro. Bom, pessoal, finalizamos a nossa jornada estatística dessas nossas videoaulas, mas não quer dizer que terminamos os nossos estudos. Estamos apenas começando a conhecer esse universo estatístico e muitas coisas ainda faremos juntos. Estou muito feliz por poder fazer parte de tudo isso. Obrigada a todos vocês, tutores presenciais e tutores à distância, pelo brilhante papel de tutor que vocês estão realmente desempenhando. Eu vi em vocês muita assistência para com os nossos cursistas. Parabéns! Quero também agradecer de forma especial aos nossos coordenadores pelo imenso e incondicional apoio. Agradeço também a toda essa equipe técnica e pedagógica maravilhosa, tanto pela edição desses nossos videoaulas e filmagens, quanto pelo excelente trabalho didático que estão realizando. Meu muito obrigada de forma especial, tá? Muitas coisas nós aprendemos aqui, mas quero agradecer principalmente e imensamente a todos vocês, caros cursistas, que durante todo esse nosso módulo 2 estiveram presentes, participando ativamente de nossa disciplina. O meu muito obrigada de forma especial por tudo. Quero ter correspondido às expectativas de vocês. Que Deus os abençoe, boa sorte na vida e tchau, galera. Obrigada. Fui.